Eu costumo falar mais da literatura clássica da Roma Antiga aqui no canal, mas o tema de hoje é sobre o latim medieval. Os Carmina Burana são uma coleção de poemas escritos em torno dos séculos XI e XIII, no sul da Alemanha. E Carmina Burana, na verdade, é o plural de Carmen Buranum, ou seja, os cantos buranos. E buranos por quê? Porque eles são da região de Búria, em latim chamado Búria, em alemão, hoje em dia, chamada de Benediktboien. E eles ficaram particularmente famosos por causa da ópera Carmina Burana, composta nos anos 30, que é super conhecida. Se você não reconhece o nome, é só procurar na internet que certamente vai reconhecer as músicas. E do que falam esses poemas? Ao contrário do que o ar muito pomposo e sofisticado da ópera possa fazer parecer, eles falam sobre coisas bem triviais, como a sorte, a chegada da primavera, amores, bebedeira. E uma coisa interessante é que nessa época, no século XII, já não havia mais falantes nativos de latim. As pessoas aprendiam como uma língua estrangeira e não tinham a oportunidade de praticar a língua com falantes nativos, para ter mesmo bastante fluência. E como consequência nós vemos que os autores às vezes não se expressam tão bem, com tanta naturalidade quanto os autores clássicos. Outra característica desses poemas é que eles não seguiam mais a métrica tradicional da poesia latina clássica, que era baseada no contraste entre as sílabas longas e nas curtas. Eu tenho alguns vídeos sobre a poesia latina que você pode conferir depois. Mas muitos falantes, ali na época do latim medieval, já nem distinguiam bem as sílabas curtas e longas na fala, o que acaba limitando um pouco o potencial lírico da língua. E daí os Carmina Burana acabam tendo um estilo um pouco mais próximo da poesia no português, por exemplo, que tem mais ênfase na posição das sílabas tônicas ou no número de sílabas por verso. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar a letra de um dos mais famosos cantos, provavelmente o mais famoso dos Carmina Burana, o O Fortuna. Ele fala sobre a fortuna, a sorte, o destino, essa entidade que rege a vida das pessoas. Mas, na verdade, o texto em si não é dos mais admiráveis. Ele é bastante simples, com versos bem curtos, sem muita elaboração, e algumas palavras parecem até estranhas e mal colocadas em comparação com o latim clássico de Roma. Mas vamos à letra. Eu estou acostumado com a pronúncia clássica restaurada, mas aqui faz mais sentido usar uma pronúncia eclesiástica, então vou tentar pronunciar dessa forma. Então vamos lá. O poema começa com O Fortuna, que é um chamado à fortuna, que rege o mundo e os homens. Velut luna, statu variabilis. É uma das construções estranhas. O statu é um ablativo, então isso diz que ela é caracterizada por um estado variável. Ela é variável em termos de estado, porque variabilis está no nominativo. Ou no vocativo, já que ele está falando com a fortuna. Então ele faz essa comparação com a lua, que muda sempre de fases. Em seguida, sempre cresces aut decresces. Sempre cresces ou decresces, bem simples. Eu acho até estranho dizer aqui sempre e ser acompanhada de dois opostos. Mas ok, é só para dizer que a fortuna é instável. Vita detestabilis, nunc obdurat et tum curat, ludo menti satiem. A vida detestável, ora oprime e ora cuida dos nossos sentimentos por meio dos seus jogos. Esse atiem, no latim clássico, seria aciem, estaria mais para a perspicácia da mente, mas aqui no O Fortuna ele tem um sentido mesmo, dá a entender que seria mais uma coisa relativa a sentimentos. Em seguida, egestatem potestatem dissolvitur glaciem. Ou seja, a fortuna dissolve como gelo tanto a pobreza como o poder. Então ele está se referindo a essa vida detestável, que por meio da imprevisibilidade da fortuna tem essa capacidade de fazer as coisas ora irem bem, ora irem mal. Sorsi manis et inanis. A sorte enorme e vazia. Tem essa distinção bastante sutil entre sorte e fortuna. Rota tu volubilis, status malus. Tu, uma roda volúvel, és algo ruim. O texto chama a sorte de roda, fazendo uma referência à roda da fortuna. E a expressão status malus é bem estranha colocada aqui. Vana salus sempre dissolubilis.
O bem-estar ou a saúde é vazio e pode sempre desaparecer, dando a entender que a fortuna, né, pode fazer as coisas ficarem mais a qualquer momento. Obumbrata et velata, mihi quaque niteris. Coberta pelas sombras e velada, tu pressionas a mim também. Esse níteris eu acho aqui bem estranho. É um verbo que originalmente significa se apoiar ou se esforçar, mas aqui acaba tendo uma forçação de barra para ele acabar significando pressionar, né, da forma que tu me pressionas. Nunc perludum, dorsum nudum, feratui sceleris. Agora levo as minhas costas nuas pelos jogos da tua perversidade. A ideia aqui é que a pessoa está desprotegida, né, com as costas nuas, perante os desígnios da fortuna, que muitas vezes são perversos e que parecem só jogos, né, só uma coisa aleatória, uma diversão da própria fortuna. Sor salutis et virtutis nunc mihi contraria. Aqui o autor diz que, nesse momento, as condições da vida, do bem-estar para ele são bem desfavoráveis. Est affectus et defectus, semper in angaria. Ganha e perde sempre na servidão. Essa parte é bem estranha. O texto vinha usando a primeira pessoa, mas aqui ele mudou de repente para a terceira. Talvez ele quisesse dizer alguma coisa impessoal, tipo dá-se e retira-se, mas aí deveria estar no neutro, né, affectum, e não no masculino. E também affectus e defectus não tem como melhor tradução dar e retirar, mas acho que é o que cabe melhor aqui. E, por fim, angaria é um termo bem medieval, que se refere à condição de servidão que os servos tinham para com os senhores feudais. Ac in hora, sine mora, corde pulsum tangite. Nessa hora, sem demora, tocai o pulsar da corda, ou tocai a corda que vibra. Eu realmente não sei bem dizer o que o texto quer dizer com essa corda vibrante. Talvez fosse uma alusão às cordas que eram tecidas pelas Parcae, as deusas romanas do destino, ou talvez fossem mesmo cordas de instrumentos musicais. Não sei se o autor tinha em mente que essa leitura fosse acompanhada por instrumentos musicais, né? Então, sei lá, talvez seja mais uma das esquisitices desse latim medieval. Corper sortem, sternit fortem, mecum omnes plangite. Já que pela sorte ela derruba o forte, chorai todos comigo. Aqui o sujeito é oculto, mas imagino que seja ainda atribuída à fortuna, né, que é quem derruba os fortes. Ela derruba os fortes porque ela é imprevisível e não há o que se fazer a não ser chorar. Então o autor chama, né, todas as outras pessoas a chorarem com ele perante a instabilidade da fortuna. Esse poema, então, tem um tom bastante pessimista e triste, mas isso, na verdade, é uma exceção dentro dos Carmina Burana. Eu pretendo fazer mais alguns vídeos mostrando outros que são muito mais alegres, falam sobre festa e bebida e amores. Então, no fim das contas, eu espero que não tenha sido muito decepcionante ver que a letra não tinha nada de excepcional e era até bem estranha. Se você tiver curiosidade, pode também procurar na internet, no YouTube, que tem várias versões além da ópera do Karloff. E por hoje é só. In proximum e curate aut aleatis.